Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos corrigir duas atividades. Semana passada eu li mais um trecho do livro Meu Pé de Laranja Lima. Nós lemos a segunda parte do capítulo 3º e hoje nós vamos corrigir. E também tem uma atividade referente ao assunto me e mi, que eu também não fiz a correção. Por que eu deixei para fazer as duas correções juntas? Porque na semana que vem nós vamos fazer uma avaliação, então eu deixei para corrigir as duas juntas e de certa forma já dar uma revisada, tá bom? Então pega seu caderno, seu lápis e sua borracha, caso você precise fazer alguma correção. Então vamos lá. Eu passei 10 questões sobre a segunda parte do capítulo 3º do livro Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Livro este que a gente já vem fazendo a leitura há algum tempo. A primeira questão que eu perguntei foi: qual nome Zezé escolheu para o Pé de Laranja Lima? A gente já sabe que Zezé vai se mudar de casa, que ele já visitou a casa nova, que lá eles têm o costume de escolher árvores, né? Como brinquedos, eles, por serem pobres, eles acabam se divertindo com o que dá. E as árvores, os quintais das casas acabam sendo assim um espaço de brincadeira para eles. E nesta casa nova, Zezé ficou por último na escolha das árvores e acabou ficando com o Pé de Laranja Lima, um pé pequeno, mas que ali ele já foi se relacionando com ele desde o primeiro encontro. E o nome que Zezé escolheu para o Pé de Laranja Lima foi Minguinho. Então, coloca aí, se porventura você não assistiu a última aula, que foi a leitura, eu vou deixar linkado aqui, você para tudo agora, vai lá, ouve a leitura para depois fazer a atividade, tá bom? Segunda questão: como Zezé não conseguiu pegar brinquedos para ele e Luiz, lembra que teve uma distribuição de brinquedos e eles não conseguiram pegar nenhum brinquedo? O que Zezé fez para o seu irmãozinho não ficar sem presente de Natal? Então, o que foi que Zezé fez? Zezé era um menino assim muito carinhoso, muito cuidadoso com Luiz, seu irmão mais novo. Então, como ele já tinha um cavalinho de pau, ele pediu para que Totoca mudasse o cabo, né, fizesse um novo cabo para encaixar na cabecinha do cavalo e presentear, dar para Luiz, para que Luiz não ficasse sem presente de Natal. Terceira questão: como foi a ceia, entre aspas, a ceia de Natal na casa de Zezé? Bom, quem acompanhou a leitura viu que foi um momento bastante triste, porque eles não tiveram uma ceia, né, como a gente imagina e como normalmente é. Eles, por serem bem pobres, neste dia teve apenas rabanada e café. Então a família estava muito triste porque o pai estava desempregado e não teve como proporcionar à família um jantar, um alimento ou alimentos mais diversificados nessa noite que a gente acaba tendo um momento mais especial com a nossa família. Então foi bem triste, as irmãs estavam chorando, a tia quis logo ir embora e o pai também acabou saindo, né? Assim que terminou ali aquele momento, o pai saiu sem nem dar boa noite ou desejar boas festas. Quarta questão: por que Zezé falou umas palavras duras relacionadas ao pai? Repare bem. Então, Zezé, uma criança, uma imaginação super fértil, nesta noite, apesar de ter sido muito triste, ele decidiu colocar o sapatinho dele na porta, como o costume das crianças, né? Coloca o sapatinho, que é como se o Papai Noel passasse e deixasse um brinquedo. Algumas crianças têm essa ideia. Então, ele acreditou nisso e antes de dormir ele foi lá e colocou o sapatinho dele lá de fora. Embora a Totoca tivesse dito a ele para não fazer isso, mas mesmo assim ele fez. Quando Zezé acordou, ele foi ver se tinha algum presentinho, né? Ele acreditava que aquilo aconteceria, mas viu que não tinha nada. Naquele momento ele ficou assim indignado, triste e acabou soltando a frase: como é ruim ter pai pobre.
E aquilo ali magoou o pai dele, porque o pai dele estava perto. Ele não viu que o pai estava perto, mas acabou soltando aquelas palavras duras. O pai o olhou com um olhar assim, bastante direto, duro, e Zezé ficou arrasado, né? Quinta questão: o que ele resolveu fazer então para amenizar aquela situação? Como ficou uma situação bem constrangedora, desconfortável, desagradável, Zezé, esperto como ele era, ele ficou assim com um peso na consciência muito grande, então ele resolveu pegar a caixinha de engraxate para ver se conseguia engraxar alguns sapatos, fazer algum dinheirinho e comprar algo para seu pai. Ele resolveu comprar uma caixinha de cigarros, né? O pai gostava de fumar, ele achou que fazendo isso iria dar uma amenizada na situação. Sexta questão: você concorda com Totoca quando ele diz que o menino Jesus não era essa coisa tão boa? Por que ele falou isto? Então, essa vai ser uma questão pessoal, você que vai opinar se você concorda ou não. Totoca acabou falando isso por conta da situação dele, na cabecinha dele. As pessoas beneficiadas eram só as pessoas que tinham condições, as pessoas ricas, era como se essas pessoas elas fossem visitadas pelo menino Jesus e que o menino Jesus não abençoava as pessoas mais pobres, justamente porque os mais pobres não tinham presentes ou ceia de Natal. Então, na cabeça de Totoca, tudo aquilo acontecia porque o menino Jesus não os estava abençoando. O que não é verdade, né? A gente sabe que há várias formas de Deus nos abençoar, de Jesus nos abençoar, e não só com bens materiais, né? A gente entende que aquela posição de Totoca foi um momento de desabafo, tanto que no final ali da frase ele até diz que prefere não falar mais, porque ele pode até estar pecando com este pensamento. Sétima questão: por que Zezé não aceitou o convite do seu amigo Serginho? Nessas andanças, tentando achar alguém para engraxar os sapatos, Zezé passou em frente à casa de um amiguinho, o Serginho, um personagem novo na história. Então era um menino com muitas condições, bem de vida, e ali ele ficou na área de fora, né, encostado na grade, observando que Serginho estava brincando com o seu presente ganhado na noite anterior, na noite de Natal, uma bicicleta. Então ele ficou ali parado, apreciando aquela cena. Serginho viu, pediu que ele encostasse mais de perto para poder ver, pediu até que ele entrasse. E Serginho, na condição dele, como ele era criança, ele não entendia como era que Zezé não tinha ganhado presente, não tinha tido ceia, enfim. Serginho o convida para entrar e comer, mas Zezé rejeita, e ele rejeitou justamente porque, pelo fato de ele ser pobre, ele não era bem visto, ele não era bem tratado. E isso já havia acontecido outras vezes, então ele já estava cansado desse tipo de tratamento. Por isso que ele rejeitou tanto o convite para almoçar, quanto a doação de doces e alguns salgados, algumas guloseimas, né, para levar para Luiz. Ele não quis, justamente para não se fazer pesado para a mãe de Serginho. Oitava questão: como ele conseguiu ganhar o dinheiro para comprar o cigarro para o pai? Então, no primeiro momento, ele conseguiu engraxar um sapato e conseguiu R$ 500. Na verdade, ele cobrou 200. A pessoa que teve o sapato engraxado perguntou por que ele estava cobrando tão barato, se todo mundo cobrava R$ 400, mas ele disse que não tem condições ainda de cobrar esse valor porque ele não era tão bom ainda. Mas essa pessoa se compadeceu e deu R$ 500. Mais à frente passou um carro com uma família de condições, e deu mais R$ 500 como se fosse uma esmola. Porém, ainda não dava. Nisso que ele estava conversando com o Serginho, ele conversou, tocou no assunto, então Serginho quis dar o dinheiro para ele e Zezé não aceitou.
E inclusive Serginho sugeriu então que ele engraxasse o sapato dele. Ele disse que não, que mesmo assim não receberia o dinheiro porque não cobrava dos amigos. Olha só para a consciência e o caráter de Zezé. Então Serginho, desejoso, querendo muito ajudar Zezé, meio que emprestou o dinheiro, os 200 réis que faltavam. Então assim Zezé aceitou e foi em disparada lá para a venda para poder comprar o cigarro para o pai. A nona questão, qual foi o sentimento de Zezé? Eu acho que na atividade está escrito Luiz, mas é Zezé, o sentimento de Zezé quando entregou o cigarro ao pai. Então, Zezé ele ficou muito sentido com o que ele havia falado para o pai e a forma como o pai tinha reagido, né? A forma como o pai olhou para ele. Então, quando ele entregou para o pai aquela caixa de cigarros, ele ficou assim muito triste. Inclusive assim a forma como o pai recebeu, uma cena bastante triste, comovente até. Então ele deu aquela caixa de cigarros como um pedido de perdão e ele pede perdão ao pai e diz até que se o pai quisesse bater nele, que ele poderia bater à vontade, que ele não ia resistir, imagina. Então Zezé, ele se mostra realmente arrependido com aquilo que ele havia falado. E a 10ª questão, eu pedi que vocês deixassem, escrevessem um comentário sobre o trecho lido. Se você quiser, você pode mandar para mim o seu comentário, eu vou ficar muito feliz em saber o que você achou. Agora nós vamos corrigir a nossa segunda atividade de hoje, que é referente à aula sobre mé e mi. Se você não assistiu, volta lá, dá uma pausa aqui, assiste a aula, aprende o assunto, faz a atividade e depois vem corrigir, tá? Corrija as frases abaixo se necessário for. Letra A. Gente, me ajuda, M-E, me ajuda. Essa frase está correta, ok? Letra B. Você pode me adicionar ao grupo? Essa frase, só pela forma como eu li, você já identifica um erro, porque não é você pode me adicionar ao grupo, e sim me, M-E. Lembra que o ME está relacionado ao verbo, tá? Verbo adicionar, ME. C. Para mim, vírgula, você é muito especial. Ok, tá certo. Letra D. Essas crianças acordaram cedo para me azucrinar. Então, aqui a gente tem o seguinte caso. Na aula, vocês viram que o mim está associado à preposição. Nós temos uma preposição aí? Temos, que é o para. Porém, neste caso aqui, o mim está relacionado ao verbo azucrinar. Então, não pode ser mim, tem que ser mi. Por quê? Porque quando se tem um verbo, você vai usar me azucrinar e não mim, tá? Letra E. Ela me faz tão bem. Nós temos aí o mim e você tem que observar se ele está correto ou não. Se ele deveria estar ali ou se deveria ser o mi. O que você observa? O verbo. Tem um verbo em seguida? Tem o verbo fazer. O pronome está relacionado ao verbo? Sim. Então, não pode ser mim. Tem que ser me, M-E. Então, fica assim. Ela me faz tão bem. Letra F. Eu me amo. De novo, nós temos um verbo que é o verbo amar. O pronome oblíquo está relacionado ao verbo, então não pode ser mim, tem que ser mi. Gente, até pela pronúncia, pelo ouvir, a gente observa. Eu me amo, tá errado, né? Eu me amo. E por último, tem a frase, me perdoa?
Eu coloquei essa frase, está correto, porque nós temos aí o verbo perdoar. Então, se tem o verbo e está relacionado, vai ser me. No exemplo que eu dei lá na aula, eu coloquei a foto de um bolo, onde a pessoa estava pedindo perdão a alguém, mas lá colocou assim, me perdoa. Aí ficou complicado o perdão, né? Por que que estava errado lá na foto que eu coloquei? Porque se está relacionado ao verbo, então tem que ser me e não mim. Segunda questão, completar com me ou mim. Eu vou fazer isso por mim mesmo. Então, aqui eu não posso usar o me. Por quê? Porque está relacionada à preposição por. Aí sim usa mim. Não tem verbo, não está relacionado a nenhum verbo, está relacionado à preposição. Aí sim é mim. Letra B. Chove lá fora e aqui tá tanto frio. Aí vem o espacinho, né? Me dá vontade de saber aonde está você. Então, aí é me, porque está relacionado a um verbo. Depois vem outro espacinho. Me telefona. Telefona, verbo. Então, tem que ser me. Depois vem outro espacinho. Me chama. Chama é verbo, então tem que ser me. Depois chama de novo, me. E depois chama de novo, me. Então, são verbos. Se são verbos, está relacionado, tem que ser me e não mim. Letra C. Deus me ama. Ama é verbo, então eu não posso colocar Deus me ama. É Deus me ama. D. Você gosta de mim? Tudo bem, aí é mim, porque o mim está relacionado à preposição de, não tem verbo aí. Letra E. Quando meu pai, espacinho, me busca, eu não preciso pegar ônibus. Então, aí não é mim busca, porque eu tenho um verbo, o verbo buscar, então vai ser me, M-E. F. Você diz que me ama. Ama é verbo, então tem que ser me, mas age de outra forma. E letra G, traga o livro para mim. Aí sim, é mim, não está relacionado a verbo nenhum e tem uma preposição. Então, como eu falei, nós vamos ter uma avaliação para testar seus conhecimentos até aqui. A avaliação será na semana que vem. Eu vou deixar aqui embaixo a lista com os assuntos do que vai cair nesta avaliação. Vou deixar também linkada as aulas referente a estes assuntos e você pode recorrer a estas aulas, revisar para que você possa fazer a avaliação e mostrar o quanto que você aprendeu até aqui, tá bom? Avalie a aula, deixa seu joinha aí e até a próxima semana com a nossa avaliação.